Então vamos orar pela nossa pastora. Pai, em nome de Jesus, abençoa a sua filha. Usa ela em graça, poder nesse dia, Senhor. Senhor, pedimos que os seus anjos estejam aqui, ladeando esse púlpito, Senhor, e preparando sua filha para a sua palavra. Que ela seja, Senhor, boca de Deus, profeta das nações nesse dia. Que ela seja, Senhor, usada com intrepidez e ousadia por Ti, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: Amém. Amém. Shalom, família do Avivamento. Bom dia, boa noite para quem está nos acompanhando pela internet neste momento. Não sei de onde, muitos são do Brasil, né? E no Brasil nós sabemos que lá agora é à noite, sábado à noite, nós já estamos para frente, né? Nós estamos no domingo de manhã. E hoje eu vim com muita alegria, porque eu falei, meu Deus, hoje a pregação foi uma pregação que tipo assim, no meu coração pesou muito, porque foi uma pregação forte de exortação, de alerta para a igreja. E hoje, quando foi, acho que sábado, domingo, me veio, porque eu não me recordo muito as datas, porque essas festas judaicas são pelo calendário judaico, que é completamente diferente que o nosso. Então, assim, não tem um dia exato. Tal dia, nós comemoramos tal coisas, né? Não é verdade? Então, mas eu falei, cara, festa do Purim. E aí eu fui ver a data correta, por isso que eu sabia. Então, pelo nosso calendário, foi dia 16 de março agora, e dia 17, para dia 17, amém? Então hoje é um dia de alegria, um dia de falar sobre festas e comemorações. Eu não sei vocês se já ouviram falar qual o significado do Purim. Eu tinha preparado um jogo de slide com figuras para ficar mais fácil. Eu não sei vocês, mas para mim me facilita muito. Para que eu entenda um pouco, para que entre, né? Cada um tem uma forma de entender, de estudar, de ler. Eu tenho um jeito, o Tiago tem outro, eu tenho certeza que vocês têm outro. Cada um tem um jeito. O importante é o quê? É Jesus ser o centro. É Jesus, a palavra do Senhor ser pregada. Amém? Mas infelizmente não vai ter como passar, então eu vou tentar. E que Deus me capacita neste momento, o Espírito Santo de Deus, porque a festa do Purim é engraçado, porque para conhecer o significado dessa festa, nós precisamos entender, e essa festa, ela é explicada, ela é mencionada no livro de Esther. Apesar de ser um livro com poucos capítulos, porque 10 capítulos são pouco, mas conta a história para que a gente possa entender. E eu peço que o Espírito Santo de Deus esta manhã venha me capacitar, porque é pouco tempo, né? Mas eu quero mostrar para vocês a importância dessa festa, o porquê nós devemos ter o conhecimento e podemos aprender através da vida de Esther o que é estar na presença do Senhor. Amém? Querido Deus e amado Pai, eu peço, Senhor, que os anjos do Senhor estejam à volta, Senhor, deste lugar. Pai, me ajuda, Senhor, a ministrar a Tua palavra, que seja somente que sai do Senhor. Desvazie de mim agora neste momento, e peço, Senhor, que me revista, Senhor, Pai, com a Tua presença, com o Teu Espírito. Pai, que essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, antes mesmo, Senhor, de ser direcionada a ser pregada, Senhor, eu lhe peço, Senhor, a capacitação de tudo aquilo, Senhor, que eu já sabia, aquilo que eu aprendi durante essa semana, que o Senhor venha me capacitar em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Amém, Amém, Senhor. Eu digo assim para Deus me capacitar, irmão, porque falar nós gosta. E às vezes a gente sai um pouco e acaba o tempo sendo curto para aquilo que Deus quer trazer para a igreja, amém? Então vamos lá. Festa do Purim. Por que Purim? Vocês entendem o porquê o Purim? O significado da palavra Purim? Ela significa, vem da palavra pur. P-R-U, pur. O significado disso é sorte, sorteio. E mais no decorrer da pregação, vocês vão entender o porquê do nome Purim. Então, essa festa,
ela foi decretada oficialmente pelo povo judeu, pelo acontecimento. Porque ela comemora a salvação do povo judeu do extermínio lá na Pérsia Antiga, quando eles estavam lá. E houve um decreto onde Amã, ele, por ódio, por soberba, por não gostar de judeu, ele fez um decreto, usou a autoridade que o rei deu sobre a vida dele, para ele decretar a morte de todos os judeus. Então vocês imaginam, você viver aqui no Japão, e de repente o primeiro-ministro fala assim: eu decreto uma ordem onde eu vou matar todos os brasileiros dessa terra. E nós não podemos ter o poder de nos defender. Tipo assim, morreu, chegou perto de você, pá, pum, ponto. Você não pode nem se defender, você não pode nem reagir. Então, para a gente sentir um pouco na pele, o que é que o povo judeu aconteceu durante esse tempo, amém? Então, todos os anos, Purim é celebrado, todos os anos, no dia 14 do ano de Adar, que é o ano do calendário judeu. Adar é o nome lá do ano, e para nós é entre fevereiro e março, que justamente este ano seria o dia 16 de março, então foi quarta-feira. E hoje nós vamos estar falando sobre esse tempo maravilhoso, essa comemoração. Por isso que eu falo, quem gosta de festa aqui? Eu gosto de festa, amém? Eu sou da festa. Então, nós vamos celebrar e nós vamos festejar, porque nós não vivemos naquele tempo. Mas como eu disse, um exemplo muito perto, talvez isso nunca vai acontecer. Mas imagine você recebendo um decreto de morte, sabendo que não tem como correr, não tem uma justificativa, não tem um julgamento, você vai ser morto nessa terra. E como será que vive esse povo? Amém? Então, esse é o significado. Purim vem da palavra pur, que significa sorteio, ou a sorte, ou o sorteio. Amém? Então vamos lá no livro de Esther. Gostaria que vocês abrissem o livro de Esther. Vamos estar conhecendo e navegando, porque Esther foi a pessoa que Deus levantou. O livro de Esther não é mencionado o nome de Deus, mas isso não quer dizer que não houve Deus, porque Deus se move no oculto durante esse tempo que eles estavam vivendo de desespero, de oportunidades encerradas, de tempo encerrado. Mas Deus é um Deus que ou Ele pode aparecer e agir, ou através de pessoa Ele pode agir também. Foi o que aconteceu com o povo judeu nessa época. Deus levantou Esther e levantou o seu primo Mardoqueu, né? Em outras Bíblias tá escrito Mardoqueu, e outras é Mordecai. Eu estava lendo uma Bíblia, uma versão fala Mordecai, o outro fala Mardoqueu, e aí mas é a mesma pessoa. Amém? Glória a Deus, Senhor. Lá no livro de Esther, vamos começar pelo capítulo 3. E aí a gente vai entrando, amém? Capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Onde tudo começou, a ira de Amã sobre o judeu. Que na verdade, a ira desse homem era tão grande, que ele não queria só apenas tirar a vida de uma pessoa, aquela que levantou a ira dele. Mas sim, ele quis acabar com toda a raça deste homem, que era Mordecai, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero, que era o rei daquela época, engrandeceu Amã, filho de Hamedata, Agadita, e exaltou e lhe trouxe acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então naquela época o rei quis honrar a vida de Amã, e colocou ele acima de todos os servos, de todos os príncipes ali do reino,
Então, quer dizer, ele tinha poder, este homem tinha poder. Ele era o conselheiro pessoal do rei Assuero, amém? 2, todos os servos e rei estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então, ali era uma lei, era um decreto. Toda vez que as pessoas com poder passavam, eles tinham que se prostrar, se inclinar diante dessas pessoas. E passando ali, Mordecai ficava à porta do palácio e os agentes ali, os homens, falou para Amã assim: olha, aquele ali, toda vez que você passa, ele não se prostra, ele nem se encurva. Por quê? Porque para nós, servos de Deus, o único que nós devemos nos curvar e nos prostrar é o nosso Deus, nenhum mais. Não há deuses. Tem aquele ritual, principalmente aqui no Japão, né? De fazer coisas, de prestar adoração. E nós não devemos fazer, irmãos, não façam isso. Sabe por quê? Porque isso é de Deus, isso é para Ele. Então, a cada vez que nós nos prostramos, é somente para Deus. Então, eles avisaram, os agentes avisaram, falou: eles não se prostram, esse homem não se curva. Você passa, ele faz cara de paisagem, amém? 3, então os servos do rei estavam na porta do rei e disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, dizendo eles isto dia após dia, e não lhe dando os ouvidos. Mordecai não dava ouvido. Mordecai falou assim: eu sirvo ao meu Deus, é a Ele que eu vou me prostrar, e não adianta vir homem, rei, rainha, que eu não vou me prostrar diante dele. Então, os homens falavam, os servos falavam assim: davam um alerta, acorda, se você não se prostrar, você pode morrer, e ele não dava ouvidos. Amém? Aí, para ver as palavras de Mordecai se manterem de pé, porque eles tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele haviam declarado de quem era o povo de Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então, irmão, Amã ficou com tanto ódio, sabe aquela raivinha que você vai com vingança para cima das pessoas? Vocês não, que vocês são pessoas de Deus, né? Ninguém tem essa raivinha. Mas Amã, ele teve essa raiva. Foi uma ira, a Bíblia diz que ele se foi tomado por uma ira tão grande, que ele falou assim, e aí ele soube que Mordecai é judeu, e ele não se contentava em apenas ir lá e mandar matar, porque foi ele que não se prostrou. Mas sim, ele falou: eu vou matar toda essa raça. Eu não quero ver um judeu aqui na região de Assuero, então eu vou mandar matar. Aí pensa só, a pessoa com poder, com o coração mau, uma pessoa mau caráter, irmão, não precisa mais de nada. Só tendo o poder, ela vai fazer o quê? De tudo para destruir aquilo. Amém? Então diz aqui, que mesmo diante de todo o decreto, sabendo, porque Mordecai sabe quais são as ordens ali. Ele sabe que isso era um desrespeito, não só um desrespeito, mas sim algo que poderia levá-lo à morte. E mesmo sabendo de todas essas coisas, ele não se prostrou. Ele falou: eu não vou se prostrar. É somente, isso é uma idolatria, e eu não idolatro. Entendeu? Mas este homem, Amã, além de ser o conselheiro pessoal do rei, uma pessoa de mau caráter, imagina uma pessoa que sem amor próprio, com o coração endurecido, ele só queria saber o quê? Benefícios para ele, o que engrandecia ele, poder, mas ele não pensava no próximo,
tanto não pensava, como ele ia matar até pessoas inocentes. Talvez existiam judeus ali que por medo se prostravam diante das pessoas importantes que passavam ali, por medo, porque viviam ali, tinham que respeitar, mas por causa de um homem que resolveu obedecer o que Deus nos pede, que nós devemos honrá-lo, glorificá-lo e adorar somente a um Deus. Então, por conta disso, ele não se mediu a raiva dele e queria matar todos os judeus. Então, no livro de Esther, ele fala muito sobre, no começo fala sobre as festas, e agora nós vamos entender onde Esther entra. Eu não vou estar lendo pelo pouco tempo, mas Esther número 1, eu falo que o livro de Esther, ele começa com uma festa pagã, mas termina com uma festa de Deus. Então ele inicia com uma festa, por isso que eu falo, hoje é o dia de festa, amém? Então, no capítulo 1 de Esther, diz que o rei Assuero, ele reúne seus servos, os príncipes daquele lugar, e resolve dar um banquete. E essas festas duravam dias, e onde tem festa, tem o quê? Vinho, naquela época. Onde era vinho à vontade, eles se embebedavam, se alegravam, e toda alegria. E no mesmo momento, a esposa, a rainha, Vaste, ela também estava dando uma festa, que era somente para as mulheres. Só que, a gente fala que quando a pessoa está com bebida na cabeça, não tem coisa boa, não sai coisa boa. E o rei alterado, ele manda os seus 7 servos ir buscar a rainha Vaste e trazer ela. Queria que ela fosse até onde estava só ali homens, vestido com a coroa real, e como se ela se desfilasse naquele monte de homem. Mas aqui ele queria o quê? Mostrar a beleza, porque a Bíblia diz que Vaste era uma mulher muito bela. Então, a gente vê que ele, naquele alto nível dual, queria o quê? Mostrar a bela mulher. E a Bíblia nos diz que Vaste se recusou o pedido do rei. E nós sabemos que o rei tem o poder de todas as coisas. E nós sabemos que naquela época as mulheres não somos como nós hoje em dia. Elas não tinham boca para nada, era obedecer, obedecer, obedecer. E isso o quê? Levantou o quê? Uma desobediência, um desrespeito. Ela sendo rainha, desrespeitando uma ordem, porque o rei não falou, ó, Vaste, você quer ir lá e desfilar para os meus convidados com a coroa real? Não, ele mandou os seus 7 servos ali, falou, traga a rainha aqui e que ela venha com a coroa, e eu quero que ela ande aqui e passe por aqui. Então nós vemos o quê? Que Vaste recusou. Isso deixou o rei enfurecido, você imagina. Alguém aqui faz alguma coisa que o marido abomina, como que o marido fica? Passando a mão na sua cabeça? Meu Deus, parece que o inferno abre, não é? Imagina o rei, com todo o poder. E não é só pelo poder, mas sim pelo poder do nome que ele tem. O que as pessoas vão dizer. Nossa, o rei não consegue nem controlar sua própria esposa, que dirá controlar um reino, um palácio. Então a vergonha, não sei, mas a gente ouve muito falar que homens têm muita vergonha de muitas coisas, né? Que mostra a sua masculinidade. Eu creio que vocês, homens, hoje são homens curados. Não são homens, homem não pode lavar louça, homem não pode limpar a casa. A gente ouve muito isso, né? Isso é serviço de mulher. Graças a Deus os homens daqui são curados, não são? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas naquela época não. O homem era a voz e a mulher era só o ouvido, e mesmo que ela não quisesse, ela teria que cumprir as ordens do rei, mas ela recusou. E isso foi o fim para a rainha Vaste, porque ela foi expulsa do seu trono, ela foi expulsa de todas as regalias do palácio, quer dizer, ela foi o quê? Ele mandou, deu um chega para lá para ela e tá. E aí seu servo falou assim, depois que passou a fúria do rei, a raiva dele, aí os servos deram uma opção, falaram, vamos procurar uma mulher que seja bonita, virgem, porque tem que ser virgem, no meio do povo, e vamos fazer o quê?
Hoje nós dizemos o quê? Uma seleção, um campeonato, sei lá, uma competição, alguma coisa aí, para que o rei escolha a sua nova rainha. Mas o rei, ele não é qualquer rei, ele não quer qualquer coisa, ele quer uma mulher bonita, ele queria uma mulher virgem, ele queria uma mulher o quê? Agraciada, bonita, de boa aparência, para quê? Para que ele possa desfilar e mostrar, e sem contar uma mulher que seja o quê? Submissa a ele. E aí saíram atrás e pegaram as mais bonitas e tal, e ali estava Esther. Para que vocês conheçam um pouco de Esther, vocês podem estar ali falando, vamos voltar um pouquinho agora. Lá no 2, capítulo 2, Esther feita rainha. Então aqui diz, eu vou pular um pouquinho, passando a fúria do rei, a raivinha dele, os servos deram a ideia, e aí foram a buscar a moça. As moças pela qual iam ser o quê? As candidatas às novas rainhas. Olha que engraçado, né? Hoje em dia a gente procura uma pessoa que a gente ame, uma pessoa, lógico, boa, também bonita, se vir, nós agradece, não é verdade? Mas lá não, o amor era em último plano. O negócio era primeiro, então a aparência, ser virgem para não, né, não ter sido de nenhum homem, porque ela ia se tornar o quê? Uma rainha. A mulher que estaria ao lado do rei. Amém? Então no 2 diz assim. Lá no 3. Ponha o rei a comissário em todas as províncias do reino e reúna todas as moças virgens de boa aparência e de formosura na cidadela de Suzã. Na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai. Hegai era um eunuco, que eram aqueles servos de confiança, e ele era o servo que cuidava somente das mulheres, amém? Que fazia a guarda das mulheres do rei. Deem os seus ungentos, a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Com isto concordou o rei, e assim se fez, e assim eles foram buscar. 5. Ora, na cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, ou Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém como exilados, que foram deportados como Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, ele estava ali porque ele foi exilado, né, na época que Nabucodonosor trouxe pessoas, amém? E ele era um deles. 7. Ele criava Radassa, Esther, chamada na Bíblia como Radassa, e depois, porque Radassa, a origem do nome Radassa é uma origem hebraica. O significado dela quer dizer murta, um arbusto. E aqui nós vamos estar falando de Esther, porque ali ela era conhecida Esther. Esther é de origem pérsia e significa estrela. E eu vejo muito o significado da estrela. Talvez foi aquela estrela que Deus colocou ali naquele lugar, naquele momento, para fazer brilhar, para que esse povo, no meio de tantas notícias ruins, pudesse ver uma luz. E Esther foi essa luz, amém? A estrela, amém? Filha do seu tio. Por que filha do seu tio? Sobre a vida de Esther. Esther, uma mulher linda, bonita, simpática, muito de boa aparência, digamos, imagina uma mulher muito bonita. Imagino que o coração também muito bom, porque as características de Esther, tudo muito bom. Esther, ela era órfã de pai e mãe. Os pais morreram e ela foi criada por um primo mais velho, que é Mordecai. O primo dela criou ela desde pequena. Então, esse tio pai, que diz aqui a Bíblia, foi quem o criou. Qual não tinha pai nem mãe, era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido seu pai e sua mãe, Mordecai tomara como filha. Em se divulgando, pois o mandato do rei, a sua lei, a serem contadas muitas moças das cidades de Suzã, sob vista de Hegai. Hegai viu aquela mulher linda e acatou a mulher, não perguntou nem de que origem que era ela. Catou ela e levou ela.
Amém? Sob os cuidados dele, que era o guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor perante ele. Imagina, se alcançou o favor perante... Eu imagino que as mulheres daquela época, quando descobriram que iam escolher a nova rainha, eu imagino que as mulheres devem ter, sabe, aquele monte de mulher eufórica. Tadinha. Aqui conta que Esther nem correu atrás. Esse servo, esse eunuco, ele olhou para Esther, viu a beleza dela e resolveu levá-la junto, amém? Apressou-lhe dando os ungentos e os devidos alimentos, como também das 7 jovens escolhidas. Foram 7 jovens que foram escolhidas para ir para casas do rei. E fez passar com suas jovens para os melhores dos aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado seu povo e nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. O seu primo pai deu uma ordem a Esther. Falou assim: de forma alguma você diz que você é uma judia. Não declare qual a tua raça. Isso não tinha sido feito decreto ainda, irmão. Eu vejo o livro de Esther, eu vejo que grandes, terríveis coisas que o mundo, o inimigo coloca para destruir o povo de Deus, Deus levanta sempre um profeta. E Mordecai era um desses profetas deste livro que Deus levantou para quê? Mas ele mandou ela mentir, e aí nós não podemos mentir. Irmão, eu não sei naquele momento que passou na cabeça de Mordecai. Ele só falou: de forma alguma divulgue a sua descendência. Então ela foi levada sem saber que ela era uma judia. Então nós vemos o quê? Deus já começou a agir? Vocês pensam o quê? Uma rainha, eu penso comigo, eu estou falando o que eu tive com Deus. Uma rainha que sabe de todas o que deve e o que não deve fazer, ela se recusa a ir a um pedido, a uma ordem do rei. Isso já é uma coisa o quê? Um milagre, né? Deus já moveu neste lugar. Ela falou não. Neste não, ela foi o quê? Expulsa. Ela não pertencia mais ao trono. E aí ele levantava uma nova rainha. E aí vemos o quê? Mordecai manda o quê? Porque se ela chega e fala que é uma judia, pronto, acaba, né? Mas aí Mordecai manda ela silenciar. E aí ela vai, fala que ela e mais 7 mulheres foram escolhidas. Eu imagino que deve ser uma mais linda que a outra. Foram escolhidas e levadas para essa casa das mulheres, onde foi dado o melhor dos alimentos, onde foi dado tratamento. Ó, irmã, fala para você. Quem é a mulher que não gosta de receber uns tratamentos de beleza? A Bíblia diz que ela ficou 1 ano, 12 meses, as mulheres recebendo. 6 meses foi de óleo de mirra, 6 meses. Mas vamos pensar no dia de hoje. 6 meses de spa, massagem, sem lavar uma louça, as unhas feitas, pele bonita. Ah, meu Deus, comendo aquelas maiores comidas que não foi feita pelas suas mãos, mas sim por pessoas com certeza com potencial muito grande na culinária. Só se preparando. Quem é a mulher que não gosta disso? Fala para mim. Se existir uma mulher, meu Deus, levanta a mão, porque essa eu não conheço. Porque elas estavam sendo preparadas, porque não poderia se apresentar ao rei de qualquer forma. Você não pode se apresentar a uma pessoa de poder a qualquer forma. Então elas levaram 12 meses se preparando, recebendo bons tratos, sendo bem tratadas, não tendo que fazer nada, simplesmente cuidar da sua vida, do seu corpo, do seu rosto, da parte exterior, né? Então você imagina essas mulheres nesse tempo. E aqui fala, e às vezes a gente não entende o porquê Deus age de tantas formas, e muitas das vezes em silêncio. E sabe o que é mais engraçado no agir de Deus? Que o Deus age, e às vezes a gente não sabe por que nós estamos passando por certas situações, nós não entendemos, mas no final de tudo, você junta o quebra-cabeça, e você fala: Deus estava comigo lá no começo, mesmo quando tudo estava tão ruim. Mas foi o quê? Uma preparação, assim como Esther teve uma preparação até chegar a esse final da escolha, nós também passamos por esse processo de preparação para que nós no final entendemos. Mas o que nós queremos dizer, o que nós pregamos hoje em dia,
é que mesmo no meio de tribulações, mesmo no meio de problemas, vocês consigam ver o agir de Deus. Contei uma vez que esse tempo, eu amo essa época, apesar do cafunchô que eu há 10 anos, quando eu vim para a Xiga, esse abençoado me visitou, é uma época assim que mesmo sofrendo do cafunchô, eu vejo que é a época que eu mais amo nesse Japão. A entrada do sakura, a primavera. E eu lembro que quando eu cheguei do Brasil, 2 semanas depois estourou o Covid. 2 semanas eu cheguei no Japão, estourou esse Covid. E aí a gente toda preocupada, porque pega a gente desprevenido, como o apóstolo perguntou para o rapaz. Realmente, por mais que confiamos em Deus, né, vem o medo, porque um vírus que está matando, porque o primeiro veio para matar muita gente, muitas pessoas saudáveis morreram por esse vírus. E eu indo trabalhar, no caminho da fábrica, lá é coberto de sakura, e aí eu vi aquelas árvores todas floridas, e Deus ministrou o meu coração. Pode estar tudo desabando, pode estar esse vírus tomando conta deste mundo, mas o que eu crio, as coisas que eu faço, eu continuo trabalhando, eu não estou parando, porque o sakura saiu do mesmo jeito. O sakura saiu. Falo do sakura, porque o sakura ele sai uma vez por ano, fica 1 semana e vai embora. Então é algo que nós notamos, né? Nós percebemos. E Deus ministrou muito forte, e aquilo me veio uma paz, eu falei, é verdade. A gente prega tanto em confiança no Senhor, e às vezes quando vem uma tribulação, a gente se desarma, a gente se desaba. Mas aí Deus ministrou, eu olhei aquele sakura, eu falei, é verdade. Deus continua trabalhando no tempo certo, porque o sakura saiu no tempo certo. Então Deus ele age no tempo certo e na hora certa, talvez você não entenda. Estamos vivendo 2 anos dessa pandemia, graças a Deus, uns pegaram, mas sobreviveram com a glória de Deus, outros não pegaram ainda. Nós vemos essas épocas de vacina, de precaução, é muito complicado, mas nós vemos o agir de Deus, porque eu não sei vocês, mas a minha casa, glória a Deus, nós continuamos trabalhando, não perdemos o emprego, a provisão veio, a provisão continua vindo, o azeite continua jorrando sobre as nossas tigelas, sobre as nossas vasilhas, sobre os nossos vasos. Não acabou o azeite na minha casa, e eu creio que na casa de vocês também não, porque se hoje vocês estão aqui, é porque Deus colocou a proteção divina sobre a vida de vocês. Então, é isso que esse livro nos mostra, que talvez nós não lemos, Esther foi levantada a rainha, mas eu vejo a mão de Deus sobre a expulsão de uma rainha que se recusou a algo que é inacreditável, até os nossos olhos, mesmo a gente não vivendo nesse tempo, para levantar uma outra. E Esther não foi levantada pela sua beleza, enganou o rei Assuero, né? Que viu a beleza, mas ela foi levantada porque alguém acima de todos esses deuses, acima de todas as coisas, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que é acima de todas as coisas, Ele levantou Esther como rainha, e usou a vida do rei, porque a Bíblia diz que quando o rei, porque era assim, você era eram candidatas, então ela se apresentava ao rei, e se o rei gostasse, o rei chamava pelo nome. Se elas voltassem lá para a casa das mulheres, e o rei não voltasse a chamar, é porque não passou. E diz que Esther, quando passou, o rei se encantou com tanta beleza, com tanta formosura, e a chamou pelo nome. Então ele lhe deu a coroa, né? A coroa tão desejada, acho que por muitas mulheres naquele momento, e a coroou como a rainha, que ia representar, amém? Ao lado dele. E aí eu falo, nossa, como será? Eu não sei, a Bíblia não diz especificamente, mas eu fico imaginando, será que Esther foi? Porque a Bíblia diz que
o servo viu ela, se encantou e levou ela junto. Fico pensando, será que ela queria e desejava estar naquele lugar? Ela sendo judia. Se o pai primo que o criou, ensinou sobre a obediência a Deus, sobre esse amor a Deus e se prostrar diante de Deus. Pensei, será que a Esther não foi meio que não posso recusar? Fui sem querer? Não é igual um campeonato de um desfile, né? Essa seleção onde as pessoas querem estar naquele lugar. Eu acredito que as 7 mulheres que foram escolhidas queriam estar naquele lugar, desejando, almejando. E talvez Esther não era o desejo do coração dela, mas como ela foi avistada, ela não foi eu quero, eu vou. Não, ela foi avistada e foi levada para essa casa das mulheres. Eu fico imaginando, tem tantas coisas nas nossas vidas que talvez você não quer, ninguém quer passar por desespero, ninguém quer passar por tribulação, ninguém quer passar por algo de dificuldade na sua vida, ninguém quer passar por uma dificuldade com o seu filho, com o seu casamento, mas eu acho que é um aprendizado na minha vida, que toda dificuldade ela tem um aprendizado, que nós temos que aprender, ou talvez aprender, ou talvez nos modificar, para que a nossa vida seja transformada, porque talvez a gente acha que é perfeito, aí vem, eu digo assim, eu falo muito sobre relacionamento, casamento, como fala, o Tiago fala, eu falo, ele é completamente diferente que eu, é totalmente. Aí fala aquele ditado, os opostos se atraem, não é? E realmente se atrai, porque, irmãos, totalmente diferente. Pensa, é literalmente opiniões, jeito, ações, é tudo diferente. Mas quando chegamos na igreja, a minha visão era que ele era parado demais, que ele era isso, que ele era aquilo, mas eu não era nada, eu sou sempre ativa, eu estou certa e pronto, acabou. Aí passamos por uma crise no casamento, onde as coisas, quando Deus começa a consertar, então, mediante as crises, às vezes Deus nos coloca neste lugar, que é para nos aprender. Irmão, não foi fácil eu aprender, eu entender que eu também estava muito errado, e não era pouco não, era muito errada. E poder o quê? Consertar os erros, para que aqueles que são diferentes possam o quê? Se juntar. Graças a Deus, com a glória de Deus, essa crise passou, eu espero que não tenha mais nada para me aprender, em nome de Jesus, deixa eu aprender agora devagarzinho, mas eu vejo a mão de Deus, diante de todas as situações, passo situações também, com filhos, passo situações no trabalho, onde Deus está ministrando, tratando em mim, algo que precisa ser tratado, e eu sempre peço a Deus, Deus me deixa ser tratado, porque eu quero ser tratado, porque tem pessoas que não querem entregar aquilo, não, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não, tem muitas coisas eu falo, Deus, eu não quero ser assim, eu quero mudar, e nós não conseguimos, irmão. Eu vou te dizer, se você está achando que pela força do seu braço e pelo seu querer você vai conseguir, eu te digo agora que não vai. Então eu recorro a quem? A Ele. Eu peço a Deus, Deus me ajuda. Deus, eu preciso falar menos e ouvir mais. Deus, eu preciso não me conter. Eu fico imaginando, amando aquilo lá, fico imaginando assim, eu era uma pessoa, às vezes ainda sou, a pessoa que quando a pessoa me contraria de uma certa forma, me sobe uma raiva e eu não consigo, hoje eu não faço nada contra a pessoa, mas eu não consigo, demonstrar algo assim, digamos a falsidade, entendeu? Mas eu sei que eu tenho que tentar, porque Deus diz que nós temos que amar o próximo, e não é amar quem você ama e quem te ama, mas sim amar aqueles até mesmo que te odeia. Então é essa que eu sempre peço para Deus, Deus me ajuda em nome de Jesus. Então nós vemos que Esther teve a preparação, levantaram, o rei se encantou com essa mulher e levantou ela como rainha. E aí, vamos entender o porquê da palavra por. Agora vocês vão lá em Esther.
lá no 3 mesmo, onde nós estávamos, no versículo 7. Onde diz que Amã pretende matar todos os judeus. Aqui foi que ele começou a decretar, amém? No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é o que? A sorte. Ele fez um sorteio perante Amã, dia a dia e mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumpres as do rei, pelo que não convém ao tolerá-lo, se bem que parecer ao rei decrete que sejam mortos, e não nas próprias mãos do que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da sua mão um anel e deu a Amã, filho de Hamedata, adversário dos judeus, e disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazer deles o que achar no melhor agrado. Então, irmãos, ele fez um sorteio para decretar o dia, a hora, o mês de que ia ser morto todos os judeus. Porque ele falou: ó, aqui neste povo existe pessoas que não têm os mesmos costumes, que vai contra a tua lei. Porque o perverso, irmão, ele nunca vem falando total a verdade. Ele sempre dá uma incrementada. Ó, então ele já vai sobre o quê? A soberba do rei, o orgulho do rei. Ó, este povo aqui que vive aqui aos nossos redores, tem povo aqui que não obedece você não, rei. Ele desobedece as suas leis. Então eu acho, e para acabar, não somente ele queria matar os judeus, como ele ainda ofereceu o quê? O financeiro. Ó, eu ainda deposito no reino tanto para que esse povo todo seja mortos. E você estudando, fala sobre o poder deste anel que o rei dá nas mãos de Amã. Este anel, quando o rei passa para alguém, ele está dando total poder para você fazer qualquer decreto e você assinar. Aqui no Japão nós sabemos que é o nosso quê? O rancor, não é? Quando você vai no banco, se você não vai no banco, você vai fazer outra transferência e você não usa o mesmo rancor, não é aprovado. Se querem que desconte uma conta na sua conta bancária, de luz ou água, se você não usar o mesmo rancor que se você for com um rancor, escrito lá, Ramada, mas não for aquele que você usou no banco, eles não aceitam, eles devolvem e você tem que usar. Quem mora aqui no Japão sabe. Talvez lá no Brasil, quem nunca teve conhecimento, é assim. Então, este anel era um anel selo. Ele selava todas as ordens. Então quer dizer o quê? O rei não precisava lá escrever. Ele falava assim: Sandra, escreva, toma o meu anel, carimba com o meu rancor, pronto, está liberado. Você pode fazer o que você quiser com esse povo, como for do seu agrado. Irmão, ele deu poder e ele ainda deu um melzinho para o homem se esbaldar. Porque ele falou: como for do seu agrado, faça o que você quiser. Aí Amã fez o quê? Decretou a morte dos judeus. E foi espalhado. Diz que foi espalhado por todos os povos. Quer dizer, você imagina, você recebeu uma mensagem, né? Na época era papéis, cartas. Ó, tal dia você vai ser morto. O desespero deste povo. O desespero. E a Bíblia conta que Mordecai corre lá no palácio, nos pátios do palácio, e tenta falar com Esther, pedir para Esther interceder pelo seu povo. E a Esther vê o seu primo e pede para os seus servos ir lá, e fica naquele recado: olha, Amã promete, vai matar, vai exterminar todos os judeus, o teu povo. E ela não tinha declarado que ela era judia ainda. E aí ela fala assim: mas o que eu posso fazer? Naquela época, irmão, mesmo ela sendo rainha, só poderia estar na presença do rei quando o rei chamasse.
para acabar, né? Imagina nós mulheres de hoje em dia. E ela falou assim, fala para o meu tio lá, para o meu pai tio, meu pai primo, que já faz 30 dias que o rei não me chama. Se eu aparecer perante ele sem ser convidada, eu posso morrer. Porque ali o decreto era que o rei, ele chamava as pessoas e as pessoas vinham até ele. E se alguém aparecesse sem ser convidado, ele tinha o poder ou de apontar o cetro dele para a pessoa, ou mandar matar. Então, tipo assim, não quero ver você não, Rodrigo, manda matar, ó, leva lá, manda crucificar ele lá, manda lá enforcar ele. E como que fica a situação de Esther neste momento? Ela falou, eu não posso fazer isso, eu não posso me apresentar sem ser chamada, e não tinha tempo, vamos dizer assim, não tinha tempo, ela tinha que esperar. E se o rei, se fazia 30 dias que o rei não convocava ela, na presença dele, você imagina se demorasse mais 30, mais 30, mais 30, então não tinha tempo, ela teve o quê? Uma decisão, é uma decisão. E eu vejo que Esther, ao mesmo tempo que ela é bela, formosura, educada, sei lá, tantas características de Esther, nós vemos que ela sendo rainha, ela poderia pensar, mas apesar que eu acho que ela também ia para o fight, né? Porque ela é uma judia, porque o decreto era todas as judias, todos os judeus iam ser mortos ali naquele decreto. E aí, o seu tio diz assim, será? Porque para convencer, Deus, o profeta ele diz, porque você está com medo, não porque ela não queria salvar o povo, mas o medo de morrer, porque ela não era chamada, não foi chamada pelo rei. E aí o seu primo tio, o seu primo pai diz assim, será que não é por isso que hoje você está nessa posição, que Deus te colocou como rainha, que agora este momento é o momento de você mostrar a soberania de Deus, e confiar nele, e acreditar nele. Então, eu imagino que veio na mente de Esther, é verdade, eu sou a estrela que vai brilhar sobre esse povo, eu sou quem Deus pode ter levantado, para salvar esse povo da morte, o meu povo, os meus conterrâneos. E aí ela manda as servas ir até ao Mordecai, e ela fala assim, então o negócio é o seguinte, está tudo na Bíblia, tá, irmã? Tudo o seguinte, então, vocês vão, comunica ao meu povo, todo o povo judeu, que entre em jejum em 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, por mim, intercedendo por mim, porque eu vou falar com o rei. Ela teve uma decisão, aonde a vida dela foi colocada em risco, sabendo que a única coisa que ela sabia, que pelos decretos do rei ela ia morrer, porque ela não foi chamada. E aí ela só fala assim, vai lá e comunica esse povo, eu peço para que jejuem e orem por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. E aí a Bíblia diz também que ela e suas servas também fizeram esse jejum. Então nós vemos o que é a importância do jejum. Nós vemos o quão importante é você jejuar e orar. Irmão, e ela nos prova e ela nos traz a convicção de que nós às vezes jejuamos e oramos por coisas que nós queremos para nós. Ela jejuou e pediu para que intercedesse a oração, 3 dias sem comer e sem beber. 3 dias pelo povo. Não era somente só para ela, era para o próximo. Então eu vejo em Esther como se diz, não um egoísmo, mas algo que ela olha a todos de uma outra forma. E aí, passando esses 3 dias, ela manda trazer as roupas reais, a coroa, quer dizer, ela se arrumou para estar na presença do rei. E diz que o rei estava sentado no seu trono, de frente à porta, e ela entrou
E parou, e a Bíblia diz que o cetro do rei, se apontar para a pessoa, o centro para a pessoa tem o poder, a pessoa tem a autorização dele para entrar. Se ele não apontar, é dali para a morte. Vocês não têm noção disso, gente? Eu não consigo imaginar. A gente para passar num vãozinho assim, que tem na altura assim, que você sabe que você não vai cair, somente se alguém te derrubar, ou sei lá, se você tropeçar, o meu coração já pula pela boca. Imagina você saber que você vai entrar num lugar. E a Bíblia diz que o rei, eu imagino que o rei era gamadão nela, né? Olhou, aceitou o cetro para ela, e ele falou: o que foi, minha rainha? O que queres? O que você quer? E ali ele fala assim, se você quiser metade desse reino, eu te dou. Esse homem estava apaixonado, né? Será que se fosse Vasti, ele ia ter a mesma misericórdia? Mas eu também vejo a mão de Deus na vida desse rei, para ele aceitar a visita dela, porque a essa visita não foi um desrespeito, mas teve um propósito, e um propósito foi de Deus, para salvar o povo de Deus, e Deus tem todas as suas coisas, tem um propósito do Senhor. E aí a gente pensa, né? Dani, desesperada, na ansiedade, a flor da pele. Rei, não manda, e já começa a pedir, implorar, pelo amor de Deus, não sei o quê. E ela não, diz a Bíblia que ela com sabedoria, ela não falou diretamente o que ela queria. Ele falou: eu te darei metade do reino se você quiser. E ela falou: não, eu queria te convidar, rei, você e o seu servo, o seu conselheiro, o seu melhor conselheiro, a estar no banquete que eu vou preparar amanhã. Que você esteja reunido aqui. Ai, meu Deus, você imagina aquelas novelas que você assiste, aqueles filmes de ansiedade? Ô, Jumita, por que você não foi e falou logo? Fica aquela ansiedade. Não, foi por outro dia. E aí eles foram no banquete, o pomposo, Ramã achando que era o tal, né? Se achando tal. Nossa, a rainha escolheu somente a mim junto com o rei. Imagina, a soberba dele foi mais para o alto ainda. Ele falou: agora que eu mato mesmo esse povo. Agora que eu mato muito mais, porque a rainha me honrou com esse banquete. E aí o rei pergunta para ela: rainha, o que você quer? Me pede, se for metade desse reino eu te dou, eu te darei. Você acredita, irmão? A sabedoria da mulher é tão grande que veio dela falar logo. Meu Deus do céu. Ela deixou para o próximo capítulo. Falou: não, rei, amanhã eu falo. Eu quero que amanhã você esteja aqui de novo, você e esse abençoado aqui, ó. Que amanhã eu vou dizer qual é o meu pedido. Eu penso que o rei falou assim: Samuel, não sei o que ela quer. Ela quer engordar o povo. Porque diz que foi um banquete muito bom. Um banquete muito bom. E aí, segundo o banquete, sentados ali, o rei fala: mas vai falar ou não vai, que você vai dizer agora? O que você quer? E aí, Deus, com toda a sabedoria que Esther tem, ela fala assim: este seu amigo, vamos dizer o português de hoje, o amigo da onça, ele fez um decreto, onde ele manda matar todos os judeus dessa terra. Todo o meu povo. E junto ela já declara já a sua descendência. Então quer dizer, ele além de matar todo o meu povo, eu também serei morta. Porque eu faço parte, esse povo pertence a mim. Diz que o rei ficou muito bravo. Muito bravo. No primeiro banquete que teve, Amã foi para casa, todo se achando o pomposo. Diz que chegou para sua esposa e ainda se engrandeceu, falando que o rei tinha dado todo o poder, honrou ele, que a rainha chamou ele para esse banquete, que ele era tal e tal. E aí a sua esposa, que eu falo, a mulher, quando ela não é sábia, ela não edifica a sua casa. Então essa mulher não sábia, ela ainda foi e deu a ideia, porque manda matar esse homem logo amanhã, não espera esse decreto não, já manda matar esse Mordecai, porque ele não se inclina, não se prostra diante de você. Você passa, ele fica que nem uma estátua. Não se prostra, uma falta de respeito. Faz uma forca e manda matar ele. Amanhã cedo mesmo, antes desse banquete. Aí você vai para o banquete, porque fala que quando Mordecai saiu do primeiro banquete,
Ele passou Amã, ele passou por Mordecai e Mordecai não se prostrou de novo. Então toda aquela alegria começou a dar raiva de novo. Ele falou: meu Deus do céu, eu estou tão feliz, esse homem está me irritando, porque esse homem não está se prostrando, e esse decreto já foi escrito, esse homem vai morrer, e os dias dele estão para matar um homem de Deus. Foi o que tirou a própria vida dele. Só que, diante de todas essas circunstâncias, as leis daquele tempo era que todo decreto carimbado pelo rei não poderia ser o quê? Voltado atrás. Então o decreto da matança continuou existindo. E diz que um dia antes desse banquete, antes de revelar a descendência dela e revelar, entregar o culpado de todas essas transgressões, o rei não conseguiu dormir. Lá nos seus aposentos, ele não conseguiu pegar no sono. Aí ele pega e manda os seus servos trazer as escrituras de crônicas e que eles lessem para ele. Gente, a soberania de Deus é poderosa. Porque há um tempo atrás, Mardoqueu, na frente do palácio, ele presenciou 2 servos tramando para matar o rei. E ele correu e contou para Esther. Esther foi lá e contou para o rei. E o rei investigou e era real o fato. E esses 2 servos foram mortos. Só que o rei costumava o quê? Honrar aqueles que o serviam. E Mardoqueu não foi honrado. Não recebeu nada naquele momento. Eu imagino a gente, tantas coisas que a gente faz, a gente fala: poxa vida, não estou levando nada. Tudo tem a hora certa do Senhor agir nas nossas vidas. E aí conta que essas escrituras de crônicas, que está escrito em crônicas, que os servos leu para o rei, era sobre Mardoqueu, um homem que livrou o rei da morte, porque ele presenciou a trama de 2 servos que estavam tramando contra a vida do rei. E o rei perguntou: me diga, o que foi feito com este homem? Foi lhe dado alguma honra, algum presente, algum prêmio? O senhor falou: não foi feito nada até o momento, até o dia de hoje. Ele: como assim? Aí diz que o rei vai até, diz que Amã chega logo pela manhã, vai todo pomposo para o banquete. Olha as estratégias de Deus, irmão. Não é coincidência. Diz que o rei chega para Amã e fala assim: Amã, o que você faria com uma pessoa que te honra, que te salva da morte? Começa, a falar tudo aquilo que Mardoqueu fez. E Amã, soberbo: é para mim, deixa eu elogiar, deixa eu aumentar o prêmio, porque eu mereço muito mais. Amã achava que era para ele, perguntando, talvez o rei queria saber o que ele queria. Ele deve entrar no palácio montado num cavalo, com as vestes. Mas olha, tudo aquilo que ele talvez sonhava, para quê? Para que o povo visse ele, com o poder dele. Mas o rei não estava falando dele, estava falando daquele homem que salvou ele da morte, aquele judeu que ele não honrou no tempo certo, mas que Deus tirou o sono desse rei, colocou para que ele colocasse as escrituras, e justo essa parte foi lida para o rei. E aí o rei pega e fala assim: então, Amã, prepara o cavalo e essas vestes, entrega lá para aquele judeu que está ali na porta do palácio, chamado Mardoqueu. Eu queria imaginar a cara de Amã ao ver isso. Dele ir justo para aquele que não se prostra, que ele tem raiva, que ele tem ódio, que ele quer matar. E ele pegar e ainda fazer toda essa cerimônia para o homem ser o quê? Engrandecido. E foi feito. Aí conta que ele foi morto, porque ele foi descoberto, e todas essas coisas. E a Bíblia também nos diz que o rei, ele exaltou, ele honrou a vida de Mardoqueu.
Que Mardoqueu foi o quê? Levantado e honrado, mas dessa vez ele fez uma boa escolha. Porque quando Deus entra, as escolhas são certas. Diz no último, lá, os últimos versículos de Esther, que Mardoqueu, ele era o segundo, depois do rei, era só ele. Então quer dizer, o rei Mardoqueu. Rei Mardoqueu. Mas aí a lei, os judeus vão ser mortos. Aí o rei, sem poder, ele falou, não posso revogar essa lei, eu não posso trocar, eu não posso mudar. Mas então eu faço o seguinte, antes da morte ele foi lá e tomou de volta o anel, e deu na mão de Mordecai e falou assim, escreva um outro decreto, e usa esse anel para selar em meu nome. E nesse decreto, Mordecai colocou que todos os judeus poderiam resistir, eles poderiam lutar. Então a Bíblia também conta que até os povos que não eram judeus, a unção do povo judeu, aquela unção veio sobre eles e eles se juntaram com o povo, então foram o quê? Uma multidão. E aí eles vieram sim, eles vieram para matar o povo judeu. Mas eles vieram com a intenção que iam o quê? Destruir e iam matar. E Deus reverteu a chave, aonde os judeus venceram e foram, foram libertos. Então esse é o significado da festa do Purim. E não só, Mardoqueu falou, isso é algo extremamente importante, porque é o fim. E é engraçado que isso acontece no mesmo período onde aconteceu a libertação do povo da escravidão, que o apóstolo falou sobre o Pessach, que as pessoas também passaram por momentos de morte, de medo, porque eles saíram de um lugar onde era escravo para ir à busca de uma terra prometida, onde Deus prometeu, e não foi um caminho simples, porque eles levaram anos para chegar, eles passaram, eles voltaram a querer desejar a terra de escravidão. E nós vemos o quê? Que nessa mesma época, da mesma forma que vem o inimigo para tentar matar todos os povos de Deus, todos aqueles que se prostram diante do Senhor, e nós vemos que realmente, irmãos, lá os judeus têm várias comemorações, mas eu acredito que tem certas comemorações que para a gente não pode esquecer, são as principais pelas quais são pregadas aqui. E a festa do Purim eu tenho para mim que é uma festa muito importante, porque foi a salvação de um povo que estava o quê? Destinado à morte. A morte sem dever, com deveres ou não. E nós vemos hoje, irmãos, diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, eu não digo nós, porque graças a Deus, como eu disse, nós estamos bem protegidos, mas eu sei que muitas pessoas passam por problemas e dificuldades. Irmãos, quando nós servimos esse Deus Ele tem, talvez é algo que vai te salvar, talvez não. Nós vemos o caso da pastora Ludmila, sofreu, lutou contra um câncer por anos, e a gente se depara e fala, meu Deus, uma adoradora de Deus, uma adoradora do Senhor, com tantas lutas, o câncer levou ela. Mas irmãos, da mesma forma, nós temos que ver as mãos de Deus na vida dessa mulher, porque Deus usou a vida dela para trazer força, para trazer encorajamento, para dizer, cara, tô ruim, tô doente, mas eu vou adorar, meu Deus. Ela foi para a glória, isso eu tenho convicção que ela foi para Deus. E ela foi até os últimos respirar, os últimos dias da vida dela, declarando, Ele continua sendo Deus, Ele é o meu Deus. Ah, mas Ele te deu essa doença. Ele continua sendo Deus, não importa. Eu estou falando isso porque palavras dela, irmãos, nós não sabemos e não entendemos talvez o que acontece, mas são palavras delas. E hoje,
talvez por momentos difíceis que vocês estão vivendo, celebrem, se alegrem na presença do Senhor. Fala: Deus, me dê alegria, me dê o que eu tenho que aprender, eu aprendo, o que eu tenho que consertar, eu a conserte, tudo para a honra e glória do Senhor. Então, Purim, lá, para encerrar, no capítulo 9, do versículo 16, a festa do Purim diz assim: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram para defender a vida. Tiveram sossego dos seus inimigos, mataram as 75.000 dos que odiavam. Não foi pouca gente não, meu Deus. Porém, no despojo não tocaram. Sucedeu isso que no dia 13 do mês de Adar, que é o calendário judeu, no dia 14, descansaram e fizeram dias de banquetes e dia de alegria. Então, por isso que fala sobre o dia 16, quarta-feira, e fala que terminou no dia 17, que foi o dia que descansa, o descanso. Isso, irmão, foi decretado, porque Mardoqueu, ele fez um decreto e carimbou com o anel do rei. Então, todo o povo judeu tinha que comemorar e celebrar esse dia de vitória, amém? Então foi decretário ali para os judeus como um dia separado, um dia realmente que foi revogado para que todos pudessem comemorar, amém? Os judeus, porém, se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram o dia de banquetes e de alegria. E também os judeus da vila se habitavam nas aldeias abertas, fizeram o dia 14 do mês de Adar, o dia de alegria, o dia de banquete, o dia de festa, o dia de mandarem porções de banquete uns para os outros. Então essa festa, além de ser uma festa de libertação, de salvação, ela foi decretada que é uma festa de alegria, onde as pessoas fazem banquetes com muitas comidas, e elas dão comida a outros, principalmente aqueles necessitados, a Bíblia fala aos pobres. Então lá os judeus, nesse dia, eles saem entregando comida às pessoas, amém? Então tem esse significado essa festa. Mordecai escreveu essas coisas e enviou carta a todos os judeus que achavam em todas as províncias do rei de Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando que comemorasse o dia 14 do mês de Adar, o dia 15 do mesmo de todos os anos, como os dias de judeus tiverem sossego dos seus inimigos, o mês que lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em festa, para que fizesse desses dias banquetes de alegria e de mandarem porções de banquete uns aos outros e dádivas aos pobres, que é onde eu falei, que é onde eles o quê? Davam às pessoas carentes, às pessoas pobres. Então é o quê? É um momento o quê? De ofertar, de fazer o quê? Uma boa ação. Esta é a festa do Purim, que foi decretada como, digamos, um feriado, né? Que nós falamos um feriado ali para aquele povo, e até os dias de hoje é comemorado, é mencionado, não é esquecido esse dia. Por isso que eu falo, é um dia de festa que nós devemos conhecer, porque se fala sobre o povo judeu, fala sobre as coisas que Deus fez para salvar o povo da morte. Nós temos que ter conhecimento e nos alegrarmos de hoje podemos ter o livre-arbítrio de estarmos aqui e de decidir a escolher, a estar nessa presença, que tudo que Deus fez durante esse povo, durante o livro de Esther, Deus vai fazer em nossas vidas, tanto no lado mais pesado, como no nosso diário, no nosso caráter, no nosso jeito de pensar, nesse tempo que nós estamos vivendo, de rumores de guerra, de pessoas, né, que a Bíblia diz que haverá momentos que pais vão estar contra filhos e filhos contra os pais, onde rumores de guerras acontecerão, e é isso que nós estamos vivendo. Nós não sabemos qual é o fim. Temos essa guerra entre dois países, duas nações. Temos essa pandemia que passa uma, vem outra variante, vai e vai indo e nunca se acaba. São problemas já nossos pessoais, as nossas vidas. Irmãos, se nós não estivermos firmados na rocha, nós vamos desabar. Nós vamos morrer.
E Deus nos deu autoridade e poder para agir nessa terra. Mas o nosso poder tem que ser como de Esther, com sabedoria, e não o poder de Amã, que com soberba usou aquilo para ir contra aqueles que eram a carnalidade dele. E hoje nós vemos que o tempo de transformar todo o decreto de morte em vida, de tristeza em alegria e de luto em quê? Em festa, porque a festa do Purim é um momento de alegrar ao Senhor. E Deus, Ele tem nos livrado, irmão, todos os dias da morte, você sabia? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, se você passou de ontem para hoje, fala, glória a Deus, Deus me livrou de morte, Ele me deu livramento em minha vida. Amém? Eu gostaria de encerrar esse momento, mas eu gostaria de encerrar com uma festa. Eu gostaria de colocar um louvor, irmão, e vocês pudessem com alegria adorar o Senhor. Porque é um momento realmente de nós nos alegrarmos e dizer, Deus, obrigado, Deus. Tu tens nos livrado de todo o mal. Ele é o Cordeiro Santo que entregou a vida por nós. E é nessa alegria que eu quero estar todos os dias da minha vida. Mesmo que as tribulações venham, irmão, eu oro muito para que, se vier as tribulações, para que eu possa reagir com sabedoria, a sabedoria de Esther. E não pensar só no meu, mas sim na sabedoria de todos, amém? Tá? Amém? Vamos se colocar de pé, irmão? Hoje é um dia de alegrarmos, amém? Primavera chegou, amanhã declaramos a entrada da primavera, verão bye bye, não volta bem, não vai ter que voltar, mas amém? Vamos se livrar desse inverno em nome de Jesus, amém? E com alegria vamos adorar o Senhor, amém? Porque Ele é o Cordeiro e o Leão, aquele que veio para curar nós e nos tirar da morte, amém? Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Hoje é um dia de festa, hoje é um dia de celebrarmos. A alegria do Senhor está sobre as nossas vidas e o livramento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um aqui, Senhor, essa manhã. Pai, que estejamos, Senhor, sempre, Pai, atentos no seu chamado. Que cada chamado, cada propósito do Senhor seja para honrar e glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Temas vão quebrar e vamos santificar-te, de impedir o eterno. Deus é o leão, leão de Judá, que está com poder, que nos... Gente, olha, o que Deus faz em nossas vidas, irmãos. Ele é o cordeiro e leão, Ele é o que ruge a favor daqueles que obedecem. Tu és o Deus, Senhor, Pai, que veio curar, Senhor, que veio nos libertar, Senhor, da morte. Mas não é a morte, Senhor, porque quando chega o tempo onde Deus nos recolhe, é o tempo que Ele decidiu. Mas eu digo a morte, Senhor, porque muitas das vezes nós estamos mortos espiritualmente, nós não entendemos aquilo que estamos passando. Pai, que nossa santidade, Senhor, cresça cada dia mais, e a alegria do Senhor, Pai, venha tomar conta, Senhor, das nossas vidas. Eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor, dê, Senhor, uma semana abençoada na presença do Senhor. Que a alegria do Senhor, Pai, possa contagiar cada um, a cada coração. E que essa palavra de hoje, Senhor, uma palavra de estudo, Senhor, mas que a palavra do estudo venha em nossas vidas. Esther, Senhor, foi uma mulher bondosa, uma mulher que olhou não somente para o seu, mas sim para o seu povo. E assim devemos sermos nós, Senhor, olharmos para aqueles que estão à nossa volta. Tem pessoas, Senhor, que estão morrendo. Tem pessoas aos nossos lados que estão necessitando de Jesus. Por isso eu peço em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor, e nos capacita, Senhor, por este tempo. Nos capacita, Senhor Jesus. A Ti é todo o poder, toda a honra e toda a glória. Nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos, Senhor, Pai, todas as nossas aflições, todo o decreto de morte que foi entregue aos Seus filhos.
Pai, decretos de incapacitação, decreto, Senhor, Pai, de não receber a bênção, o perdão, nós cancelamos agora e anulamos pelo poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas estão caindo, As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Oh, Jesus. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados, o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. A Ti, Senhor, toda honra, a Ti toda glória. Se você é feliz, celebre, festeje, porque é o dia que o Senhor fez para nós. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir? Ninguém pode impedir o eterno na vida de vocês. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou de nossos pecados, o seu sangue nos salvou, todos os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todos os joelhos dobrarão. Oh Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque dos nossos pecados tu lavaste, Senhor. Nos deste, Senhor, um novo sopro de vida. Nada vai te impedir, Senhor. Nada impede que o Senhor haja sobre as trevas, Senhor, sobre o inimigo, Senhor. Nada impedir. Ele luta por nós. Quem Nada pode impedir. o eterno? Quem pode impedir Declare. o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode? Levante as suas mãos e declare isso. Quem pode impedir o eterno? Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, Jesus! Louvem ao Cordeiro e o leão. Esse Cordeiro e o leão. Palmas! Louvam ao Senhor Jesus, irmão. É com alegria. Dê aquele o melhor de vocês. Aleluia! Glória a Deus. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Que bem, queridos. Isso aí. Deus continue usando os seus servos em nome de Jesus. Então, chegando, terminamos, né, hoje é o dia de Purim e vamos agora aguardar o Pessach, né, que é a Páscoa.
A palavra Páscoa vem de Pesach. Aí no Pesach nós estaremos lá, aqui celebrando também, ministrando mais um ensino sobre o que é a Páscoa. Normalmente a gente ensina o que não é a Páscoa, né? Porque a gente celebra um monte de coisa que não é a Páscoa. E aí a gente, aprendendo o que não é, já ajuda bastante também. Amém? Mas é um tempo de alegria, é um tempo de celebrarmos, é um tempo de celebração, porque simboliza, né, a libertação do povo do Egito. Isso é uma data de liberdade e é uma data também que simboliza a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, chegamos ao fim. Hoje, né, domingo, passamos um pouquinho do horário, né, mas só 5 minutinhos além. Amém? Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Até a próxima volta de Cristo. Toda a igreja diz... Amém, aleluia. Quinta-feira, culto de oração e intercessão, né? Intercedendo pelo Japão, orando pelos familiares, pelos doentes. No sábado,